Essa multidão de terroristas se dirige criminosos, desses milhares de terroristas, essa multidão de terroristas... Eles estão falando de famílias inteiras ali. E afastando esse grande grupo de terroristas... São famílias inteiras ali que estão sofrendo no gás, mulheres e crianças. É o povo brasileiro que está subindo a rampa. Subir rampa é um ato simbólico. Aquilo é casa do povo. Quem vocês pensam que são chamados de terroristas? A Rede Globo é a voz do regime atual no Brasil. Seu consórcio de mídia manipula a narrativa pública. Por que não há investigações sobre seu papel? A Lei Magnitsky pode punir abusos de poder. A Globo deve ser responsabilizada agora. Exija sanções. Compartilhe essa verdade. Urgente. Além de Daniela Lima e Cantanhede, mais um jornalista é demitido da Globo. Pessoal, agora não é hora de comemorar. É hora de ação. Magnitsky para Globo Lixo. Hashtag Magnitsky para Globo Lixo. Prender o capitão em casa e agora? Adianta irmos às ruas para sermos chamados de golpistas, antidemocráticos ou até mesmo extremistas? Terroristas? Diante do resto do mundo pela mídia suja? Já vimos esse filme. Chega. Brasileiros, patriotas de todo o Brasil. Estamos em guerra desde 2019 e se agravou quando Moraes mandou prender Daniel Silveira dentro do parlamento. Desde então ele rasga a Constituição todo santo dia. Então depois de 6 anos de omissões, finalmente o impeachment dele já está para ser pautado. Junto com a anistia dos injustiçados por ele, Lula e toda a quadrilha comunista. Mas uma guerra só se ganha com estratégia. Vamos primeiro libertar nosso povo dessa emissora maldita, para assim então libertarmos o Brasil. Eis aí a maior emissora apoiadora de ditaduras. Passadora de pano oficial para bandidos. A verdade tem que ser dita. Ganhou rios de dinheiro desgraçando nosso povo com alienação e desinformação, propagando ódio contra patriotas e propagando mentiras, condenando o povo certo dia de manifesto, opinando covardemente sobre as prisões em massa, pais, mães, crianças e idosos, chamando-os de terroristas, com textos prontos lidos pelos jornalistas âncoras desumanos, tratando o povo do 8 de janeiro com tanta aversão, como se não fossem gente. Jamais vamos esquecer. Atos de vandalismo, apoiadores radicais, golpistas, vandalizaram. Golpista radical, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, são de atos de vandalismo. Terroristas, o grupo de terroristas segue ocupando o Congresso Nacional. O grupo de terroristas da Praça dos Três Poderes, milhares de radicais terroristas e afastando esse grande grupo de terroristas que agora, junto conosco, Marcelo Liz, Júlia do Ailib, Merval Pereira, Fernando Gabeira, Eliane Cantanhede, Camila Bonfim, Olha a cara dos covardes aí. Valdo Cruz e Gerson Camarote, todos nós de olho, analisando e informando tudo que está acontecendo em Brasília nesse momento. São 5h21 no horário de Brasília. A gente vai seguir nessa cobertura acompanhando esse domingo, 8 de janeiro de 2023, onde, infelizmente, a gente vê atos terroristas sendo praticados e o que está acontecendo agora. Já tem uns 2 ou 3 demitidos ali, ó. Nesse 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O que a gente pode dizer? Esse grupo de terroristas atuou. Jamais vamos esquecer. Tivemos vários outros repórteres e subjornalistas descascando o povo que sofria no gás. Boa noite, Poliana, Eric, boa noite a todos. Olha, nós podemos chamar sem dúvida nenhuma que essa foi uma invasão anunciada, afinal, a manifestação de bolsonaristas radicais. Ataque golpista, claro, acompanhando todos os desdobramentos desses ataques de terroristas. Toda a população do distrito. Eu trago também informações sobre a repercussão internacional desses atos golpistas. Então, terroristas, ataques terroristas em Brasília. Atos golpistas. E que permitiram que terroristas... Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, ou de golpe de Estado, ela fracassou. O presidente da República é Luiz Inácio Lula da Silva. Francamente, eu não sei o que irrita mais. A explícita desonra com o povo brasileiro em denegri-los com adjetivos abomináveis. Ou encher a boca para falar do presidente deles que o povo não reconheceu e dar tanta ênfase na tal democracia como se fosse algo tão genuíno e transparente. Em Brasília, uma semana depois da posse do presidente eleito democraticamente, Luiz Inácio Lula da Silva, a gente acompanha... É sério. Esta repetição nas palavras, nos gatilhos mentais, é a mais explícita forma de manipulação das mentes fracas.
Natuza Neri foi a primeira que votou a favor das prisões em massa que estavam para acontecer nesse fatídico dia. Natuza Neri. Natuza, boa tarde para você. Queria te fazer a seguinte pergunta. A gente está vendo a reação da polícia. Essa reação da polícia, ok, retirando os terroristas dali. Mas a gente não viu ninguém preso até agora. Este é o ponto central. Não há imagens de prisão. Não basta só evacuar os prédios da República. Tem que prender, tem que fichar essas pessoas. Há diversos vídeos com rostos desses terroristas? Há. Mas essas pessoas que atentam contra a ordem constitucional precisam ser presas. Essas que estão lá, os mandantes e os responsáveis públicos. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Antes... E o show de horrores continua. Otávio, você tem alguma informação relativa à presidência da Câmara? Sim, conversei agora com o presidente Arthur Lira, ele está antecipando a volta dele para Brasília, vai pegar um voo agora, 19h30. E o que me chamou a atenção na conversa com ele foi a defesa de tolerância zero com os terroristas, com os manifestantes, com os golpistas. A deputada por Nova York, Alexandra Ocasio-Cortez, que está atacada por fascistas, nós vemos fascistas, movimentos fascistas no exterior. Eu sei que parece surreal essa cobertura jornalística e da maneira como foi feita, sórdida que será lembrada na história. Para qualquer dúvida, ela ainda está disponível no YouTube e são mais de 3 horas de gravação. Como está de domínio público, qualquer um pode verificar as incontáveis vezes em que o nosso povo foi xingado, avacalhado e subjugado pela lacrosfera. Já Guga Chakra, por incrível, foi o único que não disse a tal palavrinha. Ele apenas fez uma análise política dentro da ingenuidade dele, comparando o, entre aspas, trumpismo com o bolsonarismo, dizendo que o que aconteceu no Capitólio foi bem parecido com o que aconteceu no Brasil. Posteriormente, 2 anos depois, vimos Guga discordando ao vivo das esquerdistas sobre ser contra a censura. Será que surge aí uma luz para esse menino? Chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino e o Alan dos Santos, que eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento? Qual que é o problema de eles terem opiniões diversas? Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, no outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Vocês podem concordar comigo ou não, aqui também é a minha opinião específica. E se isso acontecer, é gravíssimo. O ministro Supremo do Brasil sofrendo sanções dos Estados Unidos. Iverili. Bem, primeiro, desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você que é meu amigo, querido amigo. Agora, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentira sobre o sistema eleitoral brasileiro. Criticar o processo eleitoral é um direito. A pessoa pode criticar, achar, até onde eu sei, você pode achar que tem fraude, enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não. Não tem o menor problema. A pessoa tem direito de opinião, por mais... Diga, Flávia. Não, eu queria fazer uma pergunta pro Guga, mas também sublinharia isso, né? Essa engrenagem. Que o inquérito, né, o ministro Alexandre de Moraes chamou de o inquérito das milícias digitais. Então é uma atuação de fato ordenada, organizada na direção de corroer o processo eleitoral, demolir reputações, e é esse o contexto. Mas opinião é uma coisa que cada um tem a sua. Guga. Você vai sempre estão empurrando goela abaixo a agenda progressista deles, né? Basta, eles fazem isso escancarado. Essa questão do... eu só acho que o ideal seria ou apresentar especificamente o que eles fizeram, porque não está muito claro. Eu estou ouvindo toda a investigação agora aqui e nenhum dos nomes ali foi citado. Mas mesmo assim eu acho grave você proibir a pessoa de se comunicar nas redes sociais. Quando você manifesta uma opinião, é apenas isso que está em jogo? Porque se de fato há uma orquestração de milícias digitais que divulgam com tecnologias de produzir em escala industrial a divulgação, se beneficiando dos algoritmos eventualmente simpáticos, aí a coisa vai ficando complexa, a propagação de teses que conspiram contra o sistema democrático. E você já produz uma opinião que vai se encaixar perfeitamente num tabuleiro, onde o propósito é descredibilizar o sistema eleitoral, descredibilizar instituições, descredibilizar pessoas. Isso, em certa medida, resvalaria no Código Penal. Isso, em certa medida, afronta direitos. São questões complexas sobre as... Não, Marcelo, tem que deixar claro. O que eles falaram? A tentativa para quanto tempo? Por que eles não podem ter hoje? Por que tantas pessoas que estão acusadas de envolvimento no golpe
a suposta tentativa de golpe que não foi golpe. Mantém as redes sociais. Por que eles não podem? Hoje são eles, Marcelo. Amanhã pode ser eu. Então, esse aqui é meu meio. Amanhã pode ser o Trigueiro. Entendeu? A coisa assim, liberdade de expressão, eles dão a opinião dele, pode se discordar ou concordar. O que o Ariel falou é uma outra questão. Assim. Nós temos um esquerdista sensato na Globo. Eu acho que o Guga Chakra, alguém tem que avisar ele que ele é de direita, ele não sabe. Com as pessoas que fingem que são Drauzio Varela, isso é gravíssimo. Eu tô falando da pessoa dar opinião, por mais que a gente discorde. A pessoa tem que ter o direito a dar opinião, ainda mais quando ela usa o próprio nome. E é isso, porque hoje sou eu, amanhã pode ser... hoje são eles, amanhã pode ser eu e o Ariel que tenhamos nossos perfis bloqueados para o Brasil. Muito que bem, bom debate, né? Seguimos... Detonou. Agora essa aqui é outra reportagem. Só reparem a cara do esquerdista do lado dele. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado, ele está a par do que acontece no Brasil nesse momento. E o que é a Lei Magnitsky? É uma lei que visa punir estrangeiros que cometam crimes relacionados, na visão dos Estados Unidos, relacionados aos Estados Unidos. São espécies de sanções. Se você é alvo da Lei Magnitsky, você não pode mais ter cartão de crédito das bandeiras americanas, que são as maiores bandeiras do mundo. Você fica sem cartão de crédito. Você... no Brasil, até para uso no Brasil. Você não pode ter cartão de crédito, você não pode ter conta em banco. Se o banco permite que você tenha conta, o banco pode sofrer sanções secundárias. Então você fica meio que fora do mercado financeiro. É algo muito grande, Andréia. E o Marco Rubio, ele é secretário de Estado, não é algo banal ele falar isso. Ele já disse que está estudando em relação a Alexandre de Moraes. Já há algo grave nesse momento. E talvez essas sanções sejam adotadas. E o motivo, a gente não pode esquecer, diz respeito a brasileiros que são cidadãos americanos. Para ver mais do Guga gladiando com seus colegas lacradores, vou deixar o link no final desse vídeo, senão aqui fica muito longo. Esse subrepórter jornalista âncora é Eric Beng, que chamou o povo brasileiro dezenas de vezes de terroristas nesse domingo, 8 de janeiro de 2013, em Brasília. E o presidente Lula mencionou uma imagem que a gente vai mostrar agora, dessa multidão de terroristas se dirigindo à esplanada dos ministérios, dos criminosos, desses milhares de terroristas, essa multidão de terroristas sendo escoltada por policiais militares. Para a gente ter uma ideia da distância que foi percorrida por esses manifestantes. A gente sabe que tinha um acampamento em frente aos terroristas, melhor dizendo, peço perdão, a esses terroristas que a gente está vendo aí na tela. E quando foi pedido a opinião sórdida da Natuza, reparem na atenção no rosto do Gerson Camarote. Esses terroristas, mas eles ainda se concentram muito nas imediações do Congresso Nacional. Por que a gente vê, mas eles ainda se concentram muito nas imediações do Congresso Nacional? Peraí, Eric, você não acha que está exagerando? Existe aí, dentro da sua consciência, algum resto de humanidade? Será que lá no fundo eles sabem que o que estão fazendo é errado? Por que a gente vê essa reação da polícia? Ok, retirando os terroristas dali, mas a gente não viu ninguém preso até agora. Juliana Brita demorou, mas acabou cedendo em dizer as palavras. Jornal Nacional, vocês já imaginam. E a gente segue aqui agora com a Leila, com o Otávio Guedes e com o Eric para a gente continuar nessa cobertura completa desses atos de terrorismo que acontecem hoje em Brasília, né, gente? Terrorismo que acontece hoje em Brasília. Apoiadores radicais golpistas. Atos terroristas. Percebe que todo mundo tá mexendo a cabeça ali, ó, concordando com ela. De terrorismo que acontecem hoje em Brasília, né, gente? Todo mundo tá no inferno e nem sabe. Dessa multidão de terroristas se dirigem criminosos, desses milhares de terroristas, essa multidão de terroristas... Eles estão falando de famílias inteiras ali, mulheres, crianças. E afastando esse grande grupo de terroristas... São famílias inteiras ali que estão sofrendo no gás. Olha, francamente, eu não sei como certos repórteres, lacradores do inferno, conseguem dormir à noite. E fazer tanta maldade ao vivo. São famílias inteiras que estão ali, mulheres e crianças. É o povo brasileiro que está subindo a rampa. Subir rampa é um ato simbólico. Aquilo é casa do povo. Quem vocês pensam que são chamados de terroristas? Quem quer apostar comigo? Natuza Beri com certeza vai ser a próxima a ser demitida ali. Talvez a Flávia. Eles são muito assíduos. Agora esse Eric Beng vem sem comentário, tá? Isso aí tá abraçado por capiroto e nem sabe. Terroristas nesse domingo, 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O que a gente pode dizer? Esse grupo de terroristas atuou. Jamais vamos esquecer. E ainda recentemente agora fazendo até torcidas pela prisão de Bolsonaro, tão nítidas aos olhos do povo chegando a ser enojantes. Isso vai muito além do Bonner comemorando
a, entre aspas, vitória do L, uma emissora em completo conluio do sequestro de uma nação pela esquerda comunista. Aí beleza, você acha que já foi novidade demais, né? Totalmente uma mudança de maré completa, e aí sai mais essa. Globo News mudará a linha editorial. O canal D descobriu um dos principais motivos da demissão da Daniela Lima. A Globo News dará uma guinada editorial para a direita. Será que é o risco, o medo de sofrerem sanções também da Magnitsky e agora a Globo vai tentar ser menos Globo lixo? A Globo, que foi uma das principais apoiadoras dessa ditadura, agora a Globo vai diminuir o apoio ao Alexandre de Moraes. E a Globo era uma das principais ferramentas de blindagem das ações criminosas que foi criada nessa ditadura brasileira recente. Muita coisa aconteceu num espaço muito curto de tempo. Dia 5 de agosto vai entrar para a história. Tudo está mudando. O ar está diferente, a esquerda está acuada. Nós temos agora, não é nem uma luz no fim do túnel, o túnel se iluminou. Você não tem uma luz no fim do túnel, o túnel agora está iluminado, nós estamos vendo um caminho a seguir. E vai acabar. E depois de tudo que eles fizeram, todas as matérias tendenciosas e abomináveis, vocês acham justo eles ficarem impunes? Bem, agora eles sinalizando pender para a direita para escaparem das possíveis sanções? Não, para cima deles Brasil, agora é a hora. Magnitsky já para Globo Lixo. Por favor, foquem agora nessa força-tarefa. O futuro da nação depende disso. Depende de todos nós, todos vocês, todos brasileiros, unidos por uma causa. Livrar a nação do comunismo. Um forte abraço a todos. E Deus nos abençoe. Hashtag Magnitsky para Globo Lixo.